E a respeito também, né, que hoje vai começar novamente um novo andamento, né, para dar início aí a denúncia. Não, vou usar o tempo regimental. A denúncia para a minha cassação novamente, né, que os vereadores dê iniciativa a isso. Bem, porém, eu acho que isso aí já deu, né, gente? O meu advogado... A nobre vereadora vai usar o tempo da liderança. Vou usar o tempo da liderança. Bem, o advogado do meu partido, Ulisses, já entrou com os recursos, já foi comprovado que isso não está legal, né? Eu já me retratei com a senhora. Então, né, gente, eu acho que a gente deveria, né, parar por aqui, todo mundo está trabalhando de boa. Agora vai começar de novo a mesma denúncia, o mesmo desgaste, gente. Para quê? Né? Eu acho que não tem necessidade, porque isso pode ser resolvido em outros locais, né? Em outra área, mas infelizmente não está dando, né? Passamos agora à leitura do requerimento número 140/2022, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal, protocolizada nesta Casa de Leis em 25 de março de 2022, que nos termos do artigo 31, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, submete ao plenário a acusação constante no requerimento 843/2021, à leitura do parecer da comissão processante, que opina pelo refazimento dos atos para evitar nulidade no procedimento, bem como o requerimento número 843/2021. Solicito ainda ao primeiro secretário a realização da leitura do requerimento número 129/2022, de autoria da eleitora Helena de Souza Pereira, autuando-se o requerimento em um só auto. Requerimento número 140/2022, considerando o relatório da comissão processante constante no processo 01/2022, o qual aponta a possível necessidade de regularização de algumas inconsistências e juntada de documento, qual seja a iniciativa da mesa diretora para o início do procedimento. Considerando o recebimento de nova denúncia por eleitora nos termos do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, que versa sobre os mesmos fatos apurados no procedimento em questão, constantes no requerimento 129/2022. Considerando que, conforme o parecer da comissão processante, deve-se promover o saneamento do processo. A mesa diretora, nos termos dos poderes que lhe foi conferido pela lei orgânica, mediante a presente iniciativa, submete ao plenário da Casa para que, com base em sua soberania, delibere pelo recebimento ou não das denúncias formuladas, que serão autuadas em um só procedimento, comissão processante 01/2022, haja visto tratarem do mesmo fato, desfazendo-se os atos anteriores, para que não se configure nenhuma nulidade em desfavor da denunciada. Assim, requer-se ao plenário que se delibere sobre o recebimento da denúncia formulada pela eleitora, outro sim pelo desfazimento dos atos anteriores, inclusive da formação da comissão processante, reiniciando-se o procedimento por iniciativa da mesa, com base nos fatos narrados pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o consectário recebimento ou não da denúncia e constituição de nova comissão processante para apuração, se recebida a denúncia nos termos da Lei Orgânica e do Decreto-Lei 201/67, aplicando-se, no que for mais benéfico, o Código de Ética. As infrações em tese cometidas são as descritas no artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica 95, parágrafo único no regimento interno, 7º, inciso 4º, artigo 7º, inciso 4º do Código de Ética e 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67.
Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 25 de março de 2022, José Roberto Pimenta, presidente da Câmara, Isabel Cristina Reale Tereza, vice-presidente, Márcio Henrique Eitikegami, primeiro secretário, Renato Barreira Sobrinho, segundo secretário. Abro a palavra à vereadora... Não, tem que ler. Opa, desculpa, achei que tinha terminado. Tem bastante coisa. Tem bastante? Então... Não? Leitura do requerimento do 843/2021, ofício número 159/2021. Excelentíssimo senhor presidente, toda política se há de inspirar na moral, toda política há de emanar na moral, toda política deve ser a moral por parte, bússola e rota. Frase de Rui Barbosa, candidato pela segunda vez à presidência da República. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para lhe encaminhar o abaixo-assinado para providências contra as manifestações injuriosas proferidas pela vereadora Alessandra Bueno em inominável desrespeito à mulher, à advogada, à idosa Helena de Souza Pereira e, simultaneamente, aos mortos e familiares vitimados pela Covid-19. Subscrito por advogados e advogadas. No mencionado documento, sustentam-se a suposta quebra do decoro parlamentar cometido por vereadora Alessandra Bueno em virtude das ofensas perpetradas contra a advogada doutora Helena de Souza Pereira em live na rede mundial de computadores, atribuindo-lhes as seguintes falas. Itens 40 até 57, em anexo, item literis. A fiscalizadora de defunto. Eu não tenho culpa que a senhora é uma recalcada em meter o pé no rabo da senhora quando a senhora trabalhava na Santa Casa. Os funcionários odiavam a senhora. A senhora não tem defunto para procurar, para ver se faleceu para dar notícia. A senhora é recalcada que levou o pé na bunda e não conseguiu retornar de novo ao seu cargo e fica falando merda. Vai arrumar um marido, vai arrumar um bofe. Aliás, ninguém te quer, a senhora é muito chata. Nossa, que velha chata. Nossa, essa velha é muito chata. Não é à toa que os funcionários da Santa Casa odiavam ela. Ela fazia os funcionários praticamente de escravos naquela Santa Casa. Vai pra puta que pariu. Vai caçar um velho para dar banho. SIC. Esclareço que recebi o citado documento através do protocolo número 903, de 10 de dezembro de 2021, no qual as ilustres advogados e advogadas signatários, após discorrerem sobre os fatos que imputaram enquadrar-se como quebra de decoro parlamentar, pleiteiam. Itens 90 até 95, documento em anexo. Desta forma, requeremos que a Ordem dos Advogados do Brasil, da seção 74, subseção desta comarca de Olímpia, oficie a Câmara Municipal de Olímpia para análise e avaliação de quebra de decoro parlamentar por parte da vereadora Alessandra Bueno por abuso das prerrogativas. Artigo 31, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Bem como avalia a possibilidade de moção de repúdio quanto aos fatos aqui mencionados. Itens 90 até 95, documento em anexo. Pois bem, sem exercer qualquer juízo de valor acerca dos fatos e dos procedimentos que serão adotados, providência que compete a essa augusta Casa de Leis, não se ouvida que a quebra de decoro encerra uma prática nefasta, suficientemente capaz de desmerecer e ofender a dignidade do Parlamento Municipal e, consequentemente, de todos os seus membros, cuja conduta que se espera é aquela escorreita, respeitável, irrepreensível e indispensável ao prestígio do mandato que lhes fora outorgados pelos cidadãos. A propósito, José Cretela Júnior ensina: o parlamentar deve ter conduta irrepreensível, mais do que o cidadão comum e o funcionário público, indispensável ao prestígio do mandato que desempenha, devendo-se conduzir-se à altura e à dignidade do parlamento. Não é necessário, assim, que o procedimento seja tipificado como em direito penal, bastando que o ato, por sua própria natureza, repugne a consciência do cidadão comum. Em Cretela Júnior, José, Comentários à Constituição Brasileira, de 1988, Rio de Janeiro, Forense Universitária,
1991, volume 5, páginas 2260 a 2666. No mesmo sentido, Miguel Reale obtempera. Quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos Representantes, a falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis de forma inconveniente. Em Reale Miguel, decoro parlamentar de mandato eletivo. Liberdade do deputado no exercício de seu munus público, Revista de Direito Público, volume 10, São Paulo, RT, 1969, página 89. Sobre o tema, Eduardo Fortunato Bindi escreve: quando um membro perde de tal maneira o senso de dignidade e dever do cargo de parlamentar, o parlamento cai na desgraça pela indecorosa conduta, sendo indispensável o poder da expulsão pela grave conduta ofensiva ao decoro. Poder esse que é excepcional, constituído o último dique de contenção da dignidade da instituição parlamentar. Em Bim, Eduardo Fortunato, a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, sindicalidade jurisdicional e tipificidade. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, volume 43, número 169, janeiro a março de 2006, páginas de 65 a 94. No STF, à época, o ministro Celso de Mello, ao apreciar o mandato de segurança número 24.458, Distrito Federal, manifestou-se: qualquer ato de ofensa ao decoro parlamentar culmina por atingir injustamente a própria respeitabilidade institucional do Poder Legislativo, residindo nesse ponto a legitimidade ético-jurídica do procedimento constitucional de cassação do mandato parlamentar, em ordem a excluir da comunhão dos legisladores aquele que, qualquer que seja mostrado indigno do desempenho da magna função de representar o povo. Cumpre insistir na asserção de que a prática dos atos atentórios ao decoro parlamentar, mais do que ferir a dignidade individual do próprio titular do mandato legislativo, projeta-se de maneira altamente lesiva contra a honorabilidade, a respeitabilidade, o prestígio e a integridade político-institucional do parlamento, vulnerando de modo extremamente grave valores constitucionais que atribuem ao Poder Legislativo a sua indisputável e eminente condição de órgão da própria soberania nacional. STF, MS número 24.458, Distrito Federal, ministro Celso de Mello. Na mesma atuada, a ministra Carmen Lúcia, ao relatar a ADI número 4.889, asseverou: sobre o decoro parlamentar, José Anacleto Abduc Santos ensina: é o conjunto de princípios éticos e normas de conduta que deve orientar o comportamento do parlamentar no exercício do seu mandato. O parlamentar deve guardar conduta compatível com a dignidade da função pública e do mandato recebido, o que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais a que estão sujeitos os agentes públicos. O parlamentar tem como todo agente público, tem o dever do decoro, dentro e fora do parlamento. Tem o dever de, com a sua conduta, transmitir aos seus outorgantes, o povo, uma mensagem clara de respeito aos padrões sociais contemporâneos de moralidade, ética, honestidade e probidade. O parlamento é a instituição fundamental e indispensável à democracia, e seus integrantes recebem a responsabilidade de exercer com dignidade e honra a função parlamentar e a de prestar contas quanto aos deveres outorgados junto com o mandato recebido, o que inclui o dever de observância das leis e normas vigentes de retidão moral e de caráter, decoro parlamentar, Boletim de Direito Municipal, BDM 2008, volume 24, número 10, páginas 751 e 752.
Nada obstante, o exame da eventual ocorrência de fatos que venham ensejar a quebra do decoro cabe ao Parlamento enquanto questão interna corporis, que não se sujeita ao controle do Poder Judiciário, exceção apenas aos aspectos atinentes à regularidade formal do procedimento, como de resto orienta a remansosa jurisprudência pátria. Agravo interno, artigo 1021, caput do NCPC, insurgência contra a decisão monocrática que determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento sem a pretendida antecipação de tutela. Mandato de segurança visando a determinação de votação em plenário de denúncia apresentada por vereador e de destituição da mesa diretora. Questão interna corporis, reservada exclusivamente à Câmara Municipal. Cabe ao Poder Judiciário apenas controle de legalidade do procedimento de cassação. A análise de seus aspectos políticos implicaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e da própria competência legislativa para julgar a infração político-administrativa. Decisão que indefere pedido de liminar que merece subsistir. Agravo interno não provido, TJSP, agravo interno civil, número 22498623-2019-8-26-0000/50000, Comarca de Buritama, Terceira Câmara de Direito Público, relator desembargador Camargo Pereira, 15/5/2020. Não cabe no âmbito do mandato de segurança também discutir deliberação interna corporis da Casa Legislativa. Escapa ao controle do Judiciário no que concerne a seu mérito juízo sobre os fatos que se reserva privativamente à Casa do Congresso Nacional formularam. Mandato de segurança indeferido, STF-MS 23388, ministro relator Nery da Silveira, 25/11/1999. Em arremate, Eli Lopes Meirelles leciona. Os interna corporis das câmaras também são vedados à revisão judicial comum, mas é preciso que se entenda em seu exato conceito e nos seus justos limites o significado de tais atos. Em sentido técnico-jurídico, interna corporis não é tudo que provém do seio da Câmara ou de suas deliberações internas. Interna corporis são só aquelas questões ou assuntos que entendem direta e imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação ideológica da lei, que por sua própria natureza são reservados à exclusiva apreciação e deliberação de plenário da Câmara. Tais são os atos de escolha da mesa, eleições internas, os de verificação de poderes, incompatibilidade de seus membros, cassação de mandatos, concessão de licenças, etc. E os de utilização de suas prerrogativas institucionais, modo de funcionamento da Câmara, elaboração do regimento, constituição de comissões, organização de serviços auxiliares, etc. E a valoração das votações. Daí não se conclua que tais assuntos afastam por si só a revisão judicial. Não é assim. O que a Justiça não pode é substituir a deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o que é da exclusiva competência discricionária do plenário, da mesa ou da presidência. Em Meirelles, Eli Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, São Paulo, Malheiros, 2009, página 722. E, ademais, sabe-se que a prerrogativa da imunidade parlamentar não se traduz em direito individual absoluto, face ao princípio da convivência das liberdades, segundo o qual não se permite que o direito individual possa ser exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias sobre o enfoque da inserção social justificada pelo Estado Social de Direito. Nesse sentido, aliás, há interessante jurisprudência no STF. Os direitos individuais, conquanto previstos na Constituição, não podem ser considerados ilimitados e absolutos, em face da natural restrição resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite
que qualquer deles seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. Fala-se hoje não mais em direitos individuais, mas em direitos do homem inserido na sociedade, de tal modo que não é mais exclusivamente com relação ao princípio, mas com enfoque de sua inserção na sociedade que se justificam no Estado Social de Direito, tanto os direitos como suas limitações. STF, AI número 595395, relator ministro Celso de Mello, julgado em 20 de junho de 2007, publicado em Diário da Justiça em 3/8/2007. Feitas as considerações acima, encaminho a Vossa Excelência os inclusos documentos e faço para que sejam adotadas as providências no âmbito interno dessa Casa de Leis, em ensejo à apuração da suposta infração político-administrativa descrita na peça, doc em anexo, observando-se, contudo, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa como cânones do Estado Democrático de Direito. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência os meus sentimentos de respeito e consideração. Edson Rodrigues Neves, presidente da 74 subseção da OAB na Estância Turística de Olímpia, à época. Tem que ler o abaixo-assinado. Ô, Márcio, Não, né? Só uma questão de ordem. Você está lendo de novo a formulação da OAB? Sim. Como vai voltar a discussão é orientação do jurídico. Eu achei que você fosse começar na denúncia nova, não, né? Sim. Comissão processante, procedimento 01/2022, parecer 01/2022, denunciada a Alessandra Bueno. Dos fatos, trata-se de expediente destinado a apurar eventual quebra de decoro parlamentar pela vereadora Alessandra Bueno. A denúncia foi protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil no dia 14 de dezembro de 2021 e está encartada nas folhas 2 a 18 do presente procedimento. O parecer da Comissão de Ética consta nas folhas 19 a 30. A acusação foi recebida pelo plenário da Câmara em 7 de fevereiro de 2022, na 33ª sessão ordinária de 2022, ato contínuo. A comissão foi composta, iniciou-se os seus trabalhos e notificou a acusada. A defesa prévia foi apresentada nas folhas 33 a 79 e possibilitou sua complementação nas folhas 80 a 99. Em breve síntese, a defesa alega em sua defesa prévia, preliminarmente, inépcia da peça inaugural do procedimento, sobretudo pelo fato de haver supostamente diferenças entre o documento enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil e o constante no presente procedimento 02/12, aponta ainda ilegitimidade da parte representante, no caso a OAB, inexistência de comissão especial de inquérito e violação ao devido processo legal. No mérito, defendeu que, apesar do teor inapropriado, as ofensas foram propaladas em momento particular, de modo a inexistir relação com o exercício do mandato, que a vítima, bem a OAB, possuiriam outros meios para rechaçar as declarações. Na complementação da defesa prévia, arguiu nulidade pelo fato do parecer da Comissão de Ética não ter sido juntado anteriormente à defesa prévia, tampouco lido em plenário, bem como a violação à ampla defesa. É o relatório da fundamentação da inexistência de diferenças entre o ofício OAB juntado aos atos e o qual fora conferido publicidade no site da Câmara. Inicialmente, cabe aqui analisar, diante da gravidade do que foi suscitado, a infundada alegação de suposta alteração do documento enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, no que tange os carimbos apostos no recebimento do ofício, percebe-se obviamente que se tratam de vias diferentes, contudo, de igual conteúdo. Assim,
segundo apurado junto à Secretaria, uma das vias a que foi escaneada e colocada no site permaneceu com a OAB, o protocolo, e a outra com a Câmara Municipal. É fato axiomático, oriundo da praxe, que os documentos são protocolados em duas vias, uma das quais permanece com o requerente. Nesse sentido, a Câmara atribui publicidade ao documento protocolado no site oficial na exata data de entrada no órgão, qual seja dia 14 de dezembro de 2021, e, compulsando-se no ofício presente nas folhas 2 de 2018 e o documento no qual conferiu-se publicidade, constata-se que são idênticos em seu conteúdo, de modo a inexistir qualquer prejuízo à defesa, pouco importando o local em que seja após o carimbo em cada via. Na ocasião, preferiu-se escanear para colocar no site a via entregue ao AB, em que o carimbo não estava invertido, pois é mais legível para o público. Inclusive, observa-se a própria vereadora se manifesta em suas redes sociais um dia após a entrega do ofício, no dia 15 de dezembro de 2021, justamente com a razão publicada atribuída ao documento, de modo que possuía ciência do inteiro teor das informações. Veja-se, Alessandra Bueno, 15 de dezembro de 2021. Estou indignada com essa OAB. Se manifestar em briga particular, aonde nem cita nomes, com tanta coisa mais importante para ser apurada no meio político. Eu estou passado até agora. Apurar briga de tricô. Aonde chegamos, Brasil? Só vejo isso como uma suposta perseguição, mais nada. Vale dizer, a vereadora realizou o download do ofício pelo site da Câmara e tem total conhecimento de que os documentos são idênticos na imputação. Assim, a investigada sabe muito bem que não há nenhuma falsidade documental, material ou ideológica, e muito embora o pedido de folhas 98 seja apenas uma solicitação para apuração dos fatos, cabe o alerta que eventual acusação direta para qualquer servidor efetivo, comissionado, agentes políticos e ao ex-presidente da OAB configurar crime de calúnia previsto no artigo 139 do Código Penal. Enfim, o fato é que a vereadora teve acesso ao interior teor da denúncia. Foi devidamente notificada após o recebimento pelo plenário e exerceu com o contraditório e ampla defesa regularmente, inclusive na sessão plenária, antes do recebimento pelos pares. De se notar ainda que a defesa, em nenhum momento, demonstra diferença no teor do documento e cinge-se a indicar tão somente diferenças estéticas no carimbo de protocolo do recebimento de cada via. Reporta-se que, em matéria de nulidade, tanto no âmbito judicial quanto ao administrativo, o procedimento é regido pelo princípio pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. E não há demonstração de nenhuma mácula que transgrida o princípio do decoro do processo legal. Desse modo, os argumentos não passam de ilações retóricas e infundadas. Da análise formal dos procedimentos. O artigo 5º do inciso 54, estou precisando ler em numeral romano, 54, da Constituição Federal consagra o direito fundamental do devido processo legal. Dessa maneira, cabe à presente comissão processante não apenas analisar a possível quebra de decoro parlamentar para opinar pelo prosseguimento ou não da denúncia, mas também observar, com esmero, o rito adotado com o escopo de afastar qualquer prejuízo à acusada e assegurar devido processo legal e ampla defesa. Como bem observado pela denunciada, folhas 46 e 48, o Decreto-Lei 201/67 rege o procedimento de cassação do mandato e fora recepcionado pela Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência do pretório excelso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei número 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente
conforme enunciado na súmula número 496, RE 799944, AGR, Relações Ministros Dias Toffoli, Relator Ministro Dias Toffoli, primeira turma, DJE, de 12 de fevereiro de 2015. STF, AGR, SS 5279, Amazonas 0017 827 71 2019 1000000. Relator Ministro Dias Toffoli, presidente. Data do julgamento, 28 de junho de 2019. Tribunal Pleno, data de publicação, DJE 190, 2 de setembro de 2019. Ainda nesse sentido, o Tribunal Bandeirante. Apelação anulatória à cassação de mandato de vereador de Votuporanga. Pretensão do autor à anulação da cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar, aplicação da lei número 201/67, ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, necessidade de constituição de comissão processante, artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei número 201/67, nulidade, sentença reformada, procedência para recorrer à nulidade, apelação provida, TJ São Paulo, AC 100435642201882606664 SP 100435642201882606664. Relator Ana Liarte. Data de julgamento 3 de fevereiro de 2022, Quarta Comarca de Direito Público, data da publicação 3 de fevereiro de 2022. Remessa necessária, mandato de segurança, vereador do município de Espírito Santo do Pinhal, instauração de processo de cassação do mandato por prática de infração político-administrativa, infração sujeita ao regramento proconizado no Decreto-Lei número 201/67, competência legislativa privativa da União. 3. Remessa necessária desacolhida. TJ São Paulo, remessa necessária civil 100059189202082600180. SP 100059189202082600180. Relator Oswaldo Luiz Palu. Data de julgamento 7 de maio de 2021, Nona Câmara de Direito Público, data da publicação 7 de maio de 2021. Mandato de segurança, processo administrativo instaurado pela Câmara dos Vereadores de Birigui para apuração de quebra de decoro parlamentar. Crime de responsabilidade imputado a vereador que desrespeitou o regramento determinado pelo Decreto-Lei número 201/67, recepcionado pela CF 1988. Término das legislaturas 2017-2020, subsequente cassação do mandato do vereador em razão de processo diverso. Exaurimento da pretensão. Perda do objeto. Recursos prejudicado TJ São Paulo AC 100662943201782600077 SP 100662943201782600077. Redator Camargo Pereira. Data de julgamento 23 de fevereiro de 2021. Terceira Câmara do Direito Público. Direito Público, data da publicação 23 de fevereiro de 2021. Dessa maneira, o rito a ser adotado é o Decreto-Lei 2001/67, que deve prevalecer sobre o rito estabelecido ao Código de Ética, que possui diferenças pontuais, posto que, em casos de colisão entre a legislação municipal e o Decreto-Lei número 201/67, este deve prevalecer. Vejamos. Reexame necessário, mandato de segurança, direito administrativo, cassação de mandato parlamentar, município de Biritiba Mirim. Intangibilidade nos atos interna corporis, impossibilidade de legislação municipal fixar procedimento diverso daquele previsto no Decreto-Lei número 201/67,
sob pena de inconstitucionalidade, a qual foi reconhecida pelo órgão especial no julgamento da direta de inconstitucionalidade número 2183-196-1220188260000. Sentença de procedência mantida, reexame necessário não provido. TJSP, remessa necessária civil 101-333-00720-188260361-SP 101-333-007-2018-826-036. Relator Heloísa Martins Mimese, data de julgamento 27 de julho de 2019, Quinta Câmara de Direito Público, data da publicação 24/7/2019. Não obstante, o rigor nada impede a aplicação do Código de Ética caso seja favorável à denunciada, tal como feito, por exemplo, no tocante ao recebimento da denúncia por 2/3 dos membros em vez da maioria absoluta, já que não houve prejuízo e, por consequência, nulidade. O Código de Ética, a despeito de reproduzir em boa parte o Decreto-Lei 201/67, possui nuances que se distanciam de suas regras gerais e, desse modo, precisam ser desconsideradas, conforme passará a expor. Da constitucionalidade do afastamento imediato. O afastamento provisório previsto no artigo 9º do inciso 7, a linha I, do Código de Ética, deve ser relevado, posto que viola o Decreto-Lei 201/67. Nesse sentido, remessa necessária, mandato de segurança, vereador do município de Espírito Santo do Pinhal, instalação de processo de cassação do mandato por prática de infração político-administrativa. Afastamento cautelar do agente político, abusividade configurada, infração sujeita a regramento preconizado no Decreto-Lei nº 201/67, competência legislativa privativa da União, súmula número 46 do STF, inexistência de previsão acerca do afastamento cautelar. Antigo parágrafo 2º do artigo 7º do referido decreto-lei, que previa tal possibilidade, expressamente revogado. Eventual previsão em sentido diverso da lei orgânica do município e ou no regimento interno da Casa Legislativa, configuraria inconstitucionalidade formal por violação de competência da União. Precedente da 9ª Câmara do Distrito de Direito Público. 2. Necessidade de tutela no direito líquido e certo do impetrante, confirmação da sentença que concedeu a segurança para determinar a reintegração do impetrante ao seu cargo de vereador até a conclusão do processo de cassação do seu mandato. 3. Remessa necessária desacolhida TJ de São Paulo, remessa necessária civil 100059189202082600180 SP 100059189202082600180. Relator Oswaldo Luiz Palu. Data de julgamento 7 de maio de 2021, 9ª Câmara de Direito Público. Data da publicação 7 de maio de 2021. Reexame necessário, mandato de segurança, direito administrativo, cassação de mandato parlamentar, município de Biritiba Mirim. Intangibilidade nos atos interna corporis. Inaplicabilidade, controle jurisdicional nos atos do Poder Legislativo Municipal, que é possível diante de inobservância de normas legais de processo legislativo, análise que se deve restringir à legalidade ou constitucionalidade formal, sem adentrar ao mérito do ato, legalidade ou constitucionalidade material. Mérito, afastamento prévio de vereadores após a formulação da comissão processante, legislação de regência, decreto-lei número 201/67, entendimento fixado na súmula vinculante número 46 da STF,
impossibilidade de legislação municipal fixar procedimento diverso daquele previsto no Decreto-Lei número 201/67, sobre pena de inconstitucionalidade, a qual foi reconhecida pelo órgão especial no julgamento da direta de inconstitucionalidade número 2183-196-12-20188-260000, sentença de procedência mantida, reexame necessário não provido, TJ São Paulo, remessa necessária civil 101333007-201-882-60361 SP 101333007-201-882-60361, relator Heloísa Martins Minese, data de julgamento 22/7/2019, Quinta Câmara de Direito Público, data da publicação 24/7/2019. Ademais, o afastamento imediato, como previsto, feriria o princípio constitucional da presunção de inocência. Dessa maneira, a previsão é inconstitucional. Dá legitimidade para a provocação do procedimento. Admitiu-se a iniciação do projeto através da entidade legalmente constituída há mais de um ano, como consoante no artigo 9º, inciso 1º do Código de Ética. Ocorre que essa previsão não se encontra na Lei Orgânica do Município. O artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que a perda de mandato parlamentar, nas hipóteses em que há deliberação no plenário, depende de provocação de partido político com representação no Congresso ou da mesa. A referida norma, por força do princípio da simetria, é de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação e foi observada no artigo 31, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Assim, inviável a legislação municipal, no caso, uma resolução contrariar as normas de reprodução obrigatória constantes na Lei Orgânica, ou mesmo as que não sejam de reprodução obrigatória. Vejamos: recurso extraordinário processual civil. Com efeito, evidenciamos conflito entre a Lei Orgânica e o regimento interno da Câmara Municipal. Prevalece a primeira, pois goza de supremacia hierárquica sobre os demais atos normativos e ou administrativos produzidos no território municipal. Haja vista que exerce, em função do princípio de simetria, o papel de lei maior da municipalidade, exvi do artigo 29, caput da Constituição Federal, folhas 247 e 248, grifos nossos, STF, RE 679718, MA, relator ministro Carmen Lúcia, data de julgamento 1 de agosto de 2012, data da publicação, DJE 153, divulgue 3 de agosto de 2012, publicação 6 de agosto de 2012. No caso, averigua-se colisão entre a Lei Orgânica e o Código de Ética, devendo aquela prevalecer em face de sua supremacia. Assim, não resta possível o início do procedimento por entidade legalmente constituída há mais de um ano. Em tese, é possível o prosseguimento do procedimento de acordo com as normas do Decreto-Lei 201/67, observadas as normas mais favoráveis do Código de Ética, contudo, faz necessário o saneamento do processo para corrigir o vício formal identificado. Nesse diapasão, é de se notar que o Código de Processo Civil pode ser aplicado supletivamente ao presente procedimento, haja vista a inexistência de normas acerca do saneamento do processo. Nesse sentido, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Desse modo, é perfeitamente possível a aplicação do saneamento de vícios processuais previstos no Código de Processo Civil,
com o escopo de aproveitar o presente procedimento e sanar os vícios, o que atende ao princípio da eficiência, norteador da administração pública, segundo o artigo 37 da Constituição Federal, conforme preconiza o diploma processual, artigo 39. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 9º, determinar o suprimento de supostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Artigo 352. Verificando a existência da irregularidade ou de vícios saneáveis, o juiz determinará a sua correção. Face ao exposto, tendo em vista que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Orgânica estatui que compete à mesa ou partido político com representação na Câmara provocação do processo de quebra de decoro parlamentar, nos parece que o presente procedimento deve ser encaminhado à mesa diretora para que repute a eventual iniciativa para a deflagração do processo, sanando-se o vício identificado com o consecutório prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos, inclusive com apreciação pelo plenário, de acordo com o regramento estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67. Reporta-se que, conforme se depreende dos autos, a denúncia enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil foi encaminhada pela Presidência para o Conselho de Ética. Ato contínuo foi submetido ao plenário, assim, de fato, era imprescindível a prévia manifestação da mesa diretora ou de partido político nos termos mencionados na Lei Orgânica do Município. Da inexistência de nulidade em razão da juntada posterior do relatório da Comissão de Ética. Em relação à juntada posterior do relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cabe nota de que, em atendimento ao postulado pela defesa, conferiu-se prazo suplementar para a apresentação de defesa prévia, de modo que inexiste qualquer prejuízo à defesa. Da desnecessidade de comissão especial de inquérito, no que atinge a eventual necessidade da instalação de comissão especial de inquérito, denota-se não se trata de medida sucedânea prevista em lei, a instauração de procedimentos para apuração de prática de infração político-administrativa, compulsando o regramento de regência, qual seja o Decreto-Lei 201/67, não se averigua a disposição nesse sentido, tampouco em qualquer normas municipais, seja na Lei Orgânica do Município Interno ou mesmo do Código de Ética. Dessa maneira, salvo o melhor juízo, não há que se falar em suposta violação do princípio do devido processo legal, pois a eventual SEI não se presta à finalidade pretendida no bojo do presente procedimento. Do mérito. No tocante ao mérito, caso corrigido, a mácula apontada, o que parece ser a medida de melhor direito do caso é prosseguimento do procedimento para melhor análise por parte do plenário em relação às acusações, pois se infere que a vereadora infringiu o decoro que lhe é um dever. Em tese, esta caracterizada quebra de decoro parlamentar, conforme previsto no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Orgânica, no artigo 95, inciso 3º do Regimento Interno, bem como no artigo 7º, inciso 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na denúncia formulada pela OAB, há material probante suficiente que aponta a vereadora Alessandra Bueno como autora das ofensas verbalizadas por meio das próprias redes sociais dela, portanto, presentes os indícios de autoria. Destaca-se que manifestações impróprias de membros do Poder Legislativo possuem o condão de macular a dignidade do Parlamento e passar a falsa imagem de que a Casa de Leis é um local sem ordem, em que tudo é possível, inclusive denegrir a honra e imagem alheias, sem consequências políticos-administrativas. Com efeito, não se pode admitir que se adote a imunidade parlamentar como subterfúgio para propalar ofensas, o que caracteriza notavelmente abuso das prerrogativas. Conforme ensina Miguel Reale, no fundo, a falta de decoro parlamentar é a falha de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos Representantes. Estou começando a ficar cego. Incontinência de conduta, embriaguez, etc., e falta de respeito
a dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas, irremediáveis, de forma inconveniente. Reale, decoro parlamentar e cassação de mandato eletivo, Revista de Direito Público, volume 10, número 89. No mesmo sentido, Eli Lopes Meireles, citando Sampaio Dória, busca clarear. Decoro é a ilegalidade específica, o desrespeito do homem digno à posição que ocupa, às funções que exerce, no meio que se ache. Dória, Sampaio, Apude Meireles, Eli Lopes, Mandado de Segurança e Ação Popular, Revista dos Tribunais, São Paulo. Decoro é a palavra que, consoante sua raiz latina, significa conveniência, tanto em relação a si, no que toca ao comportamento próprio, como em relação aos outros. Equivale, pois, a ter e manter correção, respeito e dignidade na forma dos atos, de conformidade e altura no seu status e de suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e de honestidade. A de Sampaio Dória, Comentários à Constituição de 1946, 1969, volume 2, páginas 235 e 236. Conforme a motivação bem delineada no relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, expressões como meter o pé no rabo da senhora quando trabalhava na Santa Casa, fiscalizadora de defunto, velha chata, essa velha é muito chata, vai pra puta que pariu, e vai caçar um velho para dar banho, denigrem a imagem da cidadã, afetando sua honra e dignidade. Folhas 24. Além disso, conforme ainda apontado, não bastasse, além de haver elementos de violação à honra pessoal da senhora Helena, a terminologia utilizada por Alessandra Bueno também parece denegrir os idosos, especialmente quando se refere a caçar um velho para dar banho. Denota-se discriminação na fala da parlamentar com o intuito de desqualificar pessoas com idade mais avançada, como se fossem incapazes de promover a própria higienização pessoal sem auxílio de terceiros. Os argumentos no sentido em que se pese o teor inapropriado, o ofício não teria o condão de subsidiar o presente processo, folhas 43, assim como se existem outros meios para que a vítima e a Ordem dos Advogados do Brasil possam tomar providências para tutelar suposto direito violado, não merece prosperar. Com efeito, as responsabilidades civil, penal, administrativa e até mesmo político-administrativa coexistem e não se excluem entre si. Da conclusão. Diante do exposto, o presente parecer é no sentido de prosseguimento do feito para que ocorra dilação probatória com base no Decreto-Lei 201/67, desde que sanados os vícios apontados, tendo em vista o teor da Lei Orgânica do município, aplicando-se o Código de Ética apenas nos aspectos mais favoráveis à acusada. Por assim, os pedidos de certidões realizados, se sanados os vícios, devem ser encaminhados aos setores competentes. Olímpia, 14 de março de 2022, João Luiz Estelari, presidente da comissão, Renato Barreira Sobrinho, relator, e Lúcio Cláudio Pereira, membro da comissão. Mas vai ter que fazer. Requerimento. Excelentíssimo vereador presidente, nos termos do artigo 123, parágrafo 1º e seguintes do requerimento do Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer a prorrogação da presente sessão pelo prazo máximo de 3 horas, razão pela qual solicito que o seu deferimento seja submetida à soberania do plenário. Olímpia, 28 de março de 2022, Renato Barreira Sobrinho, segundo secretário. Estamos quase aí avançando os horários. Vou submeter ao plenário para a gente dar continuidade. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Não, mas não. Para dar continuidade, Alessandra, nós temos o tempo regimental para prosseguir, precisa de autorização de prorrogar em mais 3 horas. Não, mas calma. é para isso, Não é para isso não. o requerimento. Justamente É para ganhar isso. mais tempo.
O horário normal da sessão é até às 21 horas. Eu estou solicitando para que prossiga a sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Pode dar continuidade, por favor. Excelentíssima mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia. Helena de Souza Pereira, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB São Paulo sob o número 121.644, eleitora portadora do título eleitoral número 03281690, da 80ª Zona Eleitoral 0029, seção inscrita no CPF número 4856387708-15, residente domiciliada nesta cidade de Olímpia, na rua 7 de setembro, número 740, Centro, vem respeitosamente apresentar denúncia para a constatação de quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Alessandra Bueno, endossando assim o abaixo-assinado já encaminhado a essa Casa de Leis pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da 74 Subseção de Olímpia, o qual retrata os fatos ocorridos. Assim como eleitora e cidadã, reforça e postula nos termos do Decreto-Lei 201/67 e demais regulamentos que possam ser aplicáveis à apuração das ofensas gratuitas, infundadas, vexatórias, com palavras de baixo calão, termos chulos e extremamente ofensivos proferidos contra a subscritora, os quais são descritos no abaixo-assinado encaminhado pela OAB, subseção de Olímpia. No caso em tela, a denunciante nunca conversou com a vereadora Alessandra Bueno, jamais fez algum comentário sobre suas postagens e nunca acessou suas páginas sociais, assim como nunca fez nenhum comentário sobre a sua atuação como vereadora. Portanto, descabido, aviltante, ofensivo, nojento, o ataque feito pela vereadora, que desconhece os relevantes serviços prestados pela denunciante e sua família às várias instituições filantrópicas da cidade, como é o caso do Abrigo São José, asilo de idosos, e como provedora da Santa Casa de Misericórdia de Olímpia. Em que a vereadora, desconhecendo que é um cargo voluntário, fez acusações gravíssimas, de novo usando termos jocosos, maldosos, mentirosos, desrespeitosos, inconcebíveis contra alguém que sempre prestou relevantes serviços à população, sempre benemerente, o que a torna uma pessoa muito conhecida, respeitada e admirada. Provas são as mensagens de gratidão e admiração que recebem em suas postagens no Facebook, WhatsApp e Messenger. Desde há muito, a denunciante presta um relevante serviço à população, noticiando os falecimentos, prestando solidariedade e conforto às famílias enlutadas. Atitude esta que se intensificou durante a pandemia que vivemos, pois recebia telefonemas e mensagens altas horas da noite que traziam o clamor desesperador da mãe que dizia que seu filho estava sendo entubado, outras vezes era um filho desesperado porque o pai tinha sido transferido para a UTI. A denunciante sempre atendeu a todos, criou a Patrulha da Fé, onde, a pedido das famílias, pede oração para os enfermos, atitude estas que tem sido de um valor imensurável. A vereadora, num total desrespeito a uma pessoa que tanto bem tem feito à população, acusou de forma vil, mesquinha, desrespeitosa, inclusive para com as famílias dos falecidos. Publicou frases jocosas, desrespeitosas, tacanhas, as quais já constam no abaixo-assinado encaminhado pela OAB, subseção de Olímpia. Muito estranho ouvir da vereadora que não sabia que a denunciante era advogada. Então é importante que saiba que, além de advogada, numa empresa multinacional, fui professora no curso de Direito da Faculdade Unirp, com registro em carteira. 20 anos como professora de língua portuguesa e língua francesa em escolas públicas estaduais e particulares. Mais estranho ainda é uma vereadora desconhecer que a diretoria de uma entidade beneficente presta serviço voluntário, portanto não recebe e não deve receber remuneração. Na verdade, a vereadora em questão não admite críticas, não sabe como uma pessoa pública tem que aceitar críticas. Basta cismar que alguém fez uma
crítica ao seu trabalho, já vai para a rede social e fala barbaridades para a pessoa. Ninguém consegue deter a vereadora, que investiu-se de um poder que em seus devaneios julga ter porque detém um cargo eletivo, conforme comprova o abaixo-assinado ao que nos referimos e endossamos. A vereadora em questão, de maneira capciosa, parece passar a mensagem de que, desde que não roube, tem o direito de ofender e machucar, ferir a honra das pessoas, as famílias, mas só quem sofre traz agressões públicas sabe a dor, a vergonha e o constrangimento e o trauma psicológico que lhe é incutido. Saliente-se que o ataque pessoal não se trata de um ato isolado da vereadora, que tem atacado outras pessoas de diferentes crenças, usando palavras e expressões tão pesadas que impossível transcrevê-las aqui. A vereadora, num total desrespeito a uma pessoa que tanto bem tem feito à população, acusou de forma vil, mesquinha, desrespeitosa, inclusive para com as famílias dos falecidos, publicou frases jocosas, desrespeitosas, tacanhas, as quais já constam no abaixo-assinado encaminhado pela OAB, subseção de Olímpia. Celso Bastos, 1999, página 243, Doutrina. O parlamentar deve ter conduta impecável, condizente com o prestígio da função que desempenha o comportamento incompatível do congressista com padrões exigidos pela dignidade do parlamento. É causa bastante para a perda do mandato. A legislação condena a quebra de decoro parlamentar. Lei Orgânica, artigo 31. Perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Regimento interno, artigo 95, parágrafo único. Será considerado incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção no exercício do mandato de vantagens ilícitas ou imorais. Código de Ética, artigo 7º, são infrações político-administrativas do vereador ou vereadora. Inciso 4º, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e falta de ética e o decoro de sua conduta pública. Decreto de Lei 201/67, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador, o vereador proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Decreto-Lei 201/67, artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Se nenhuma medida for tomada, a sensação que se terá, com o devido respeito, é que o mandato de vereador da Câmara Municipal de Olímpia é um passe livre para denegrir e promover ataques gratuitos e discursos de ódio sem consequências, o que mancha a imagem da Câmara. Se nada faz para impedir que um representante continue atentando contra os próprios cidadãos e eleitores, com palavras chulas e humilhantes. Deste modo, a vereadora em questão abusa de suas prerrogativas e quebra de decoro parlamentar. Assim, requer-se como eleitora e cidadã o prosseguimento da apuração dos fatos narrados no abaixo-assinado, bem como dos fatos narrados no ofício da OAB, subseção Olímpia, por provocação da mesa diretora, nos termos da lei orgânica, assim como pelo pedido conforme o artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201/67, dando-se ciência a requerente o andamento feito. Em assim fazendo, estarão promovendo justiça. Olímpia, 21 de março de 2002, Helena de Souza Pereira. Abro a palavra à vereadora Alessandra Bueno. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro, né, que eu posso sim ter errado com essa senhora, lógico. Errei em certas formas de falar, sim, porém eu não estava, no exercício de vereadora aqui na nossa Casa de Leis. Deixando isso bem esclarecido. A câmera está aqui? Deixando isso bem esclarecido. O microfone está
Pronto? Me retratei publicamente com essa senhora. Não disse que eu fui certa, lógico que eu, sim, exagerei, porém, essa senhora também já estava me provocando em outros comentários. Então, não foi uma coisinha que nada aconteceu e a gente já teve essa discussão, que eu falo de tricô, porque não foi na nossa casa de leis, foi uma coisa que aconteceu fora da casa de leis, foi no final de semana, aonde eu achei que o que ela falou não concordei, porque eu acho que o vereador está, sim, para trabalhar, que foi o que deu a entender, que o vereador não tem obrigação de trazer benefícios à nossa cidade. Tem, sim. Lógico que tem. A gente trabalha para isso. Vocês acham errado? Já me retratei com ela, todos vocês sabem muito bem disso. E eu não estou entendendo imoralidade, isso que o Márcio citou, que eu, por causa que eu sou vereadora do poder que eu tenho direito... Só um adendo, eu não ficar... citei nada, eu simplesmente fiz a leitura, que é Sim. minha função como secretário. Tudo bem, você fez essa leitura. Agora, o que tem a ver se eu bebo cerveja, se o outro bebe, se o outro bebe? O que tem isso a ver com a vida pessoal lá fora? O que está acontecendo, gente? Eu não sei. Uns fatores citados aí. Eu creio que eu errei. Lógico que eu errei. Mas eu me retratei. Agora, vão abrir a mesma denúncia da mesma senhora. Por qual motivo? Sendo que isso poderia ser tratado em outro ângulo. De outra forma, que poderia ter sido fora da nossa casa, porque o acontecido foi fora da nossa casa, não foi aqui dentro. Já se vimos muitas coisas acontecendo aqui e nada foi feito. Alguns vereadores aqui já participaram de tantas coisas aqui, e aí me caçar, porque estou querendo me caçar por falta de decoro. Quantos decoros já teve nessa casa de leis? Quantas coisas se houve aqui que ninguém, nem pelo menos, fizeram alguma denúncia? Tá? Uai, vocês como fiscalizadores, tem tantas coisas aqui que acontecem e vocês não vêm denunciar, não é? Aliás, eu acho até uma perseguição, porque eu nunca vi uma coisa dessa, né? Mas tudo bem, não vem ao caso, né? Porém, eu acho que na parte de honestidade, eu estou fazendo o meu serviço honestamente. Estou trabalhando honestamente. Não deixo de fazer o meu trabalho, tá? Eu acho que caráter eu também tenho muito. Tá? Tenho muito, sim. Eu nunca me prestei a nenhum tipo de barganha, de trocar alguma coisa, de trabalhar pela população. Vocês sabem muito bem disso. Eu faço o meu serviço corretamente. Houve um erro? Houve. E outra coisa, eu não estou usando do meu poder para ficar atacando os outros. Eu já vim lá de trás, bem antes de trás, como eles falam, as minhas palavras chulas, as minhas não sei o quê, eu já vim lá de trás. Eu fui votada desse jeito, eu tive 824 votos, tá? Sem gastar R$1. Eu fui votada pelo povo honestamente.
E isso aí vocês têm que ter consideração disso, tá? Porque o povo já conhecia como eu era, já sabia. Eu só acho que isso está parecendo uma forçação. Para mim, eu acho uma forçação para me tirar daqui, para que eu perca a minha cadeira. E isso eu acho injusto, porque a gente pode melhorar muito, como a Edna fez, porque a Edna continuando. Que nem a Edna, o Lourão, me deram uma oportunidade até de se redimir. E eu vejo, para que isso? Já aconteceu coisa aqui dentro dessa casa, que a gente sabe, o nosso presidente sabe, muitas coisas graves. E nem por isso ninguém veio aqui, né? Falta de decoro, né? Muitas coisas nos nossos bastidores aconteceram aqui. Vocês são cientes disso. E nem por isso ninguém tomou atitude, não toma. Então quer dizer que eu não mereço outra oportunidade? Eu já me redimi. O que mais que vocês querem? Eu já me redimi com essa senhora, já falei publicamente com ela, já me retratei, e eu não sei. E é isso aí. Vamos continuar. Só que eu deixo claro que a nossa discussão, assim, em aspa, não foi dentro da nossa Casa de Leis. Eu não estava no meu exercício de vereadora. Era um sábado à tarde, 5 da tarde, mais ou menos esse horário, quando me mandaram os ataques que ela também estava fazendo, porque eu tenho vários prints dessa senhora aqui, também caçando encrenca com outras pessoas. Não é assim, só me julgar. Eu acho que vocês têm que ver o outro lado da moeda também. Procurar, né, investigar, né, o Face dessa senhora. No entanto, eu tenho até printado aqui essa própria senhora chamando as pessoas de ignorante, de burro, praticamente burros, porque assistem um programa de televisão. E várias outras coisas. Não é assim. Eu acho que vocês têm que ver os dois lados da moeda, não julgar uma só pessoa. E é isso daí, gente. Encerrada a leitura da denúncia e não havendo mais manifestação da vereadora Alessandra Bueno, consulta o plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia quanto ao refazimento dos atos para evitar eventuais nulidades, bem como quanto ao novo recebimento da denúncia por iniciativa da mesa e da eleitora Helena de Souza Pereira, que depende do voto favorável de 2/3 dos membros desta casa por ser aceito, para ser aceita, de acordo com o artigo 9, inciso 5º do Código de Ética, ou seja, 7 votos. Vamos fazer essa votação por chamada nominal. Aí os favoráveis ao recebimento da denúncia podem se manifestar e os contrários também. Edna Marques da Silva. Contrário. Eliton de Souza. Deixa fugir um pouquinho do... Eu estou tão nervoso com essa indignação que eu acho que, para a gente caçar um vereador, uma vereadora, tem que ser uma acusação muito gravíssima. Pelo jeito que o Márcio falou, que eu sou apenas o secretário e ele está lendo a denúncia, eu acho que na denúncia não tem nenhuma coisa gravíssima para poder a gente caçar um vereador. Se ela tivesse roubado alguma coisa, tivesse feito um crime tão grave, eu acho que eu seria o primeiro
a fazer a denúncia. Por isso, acho que a gente deveria ter o respeito. Ela teve quase 900 votos, não foi à toa. A gente sabe muito bem aqui, temos 3 suplentes, sabe que não é fácil ser vereador na nossa cidade. Fomos 258 vereadores, 10 foram privilegiados de estar aqui. Eu acho que, no mínimo, deveria ter um pouco de respeito para poder fazer uma cassação de um vereador, que não é fácil ser vereador na nossa cidade, vocês sabem muito bem. Tem noites que a gente nem dorme, de tanto que a população cobra da gente, aperta a gente. Então, eu acho que eu deveria ter um pouco de respeito para poder caçar um vereador, se fosse uma acusação tão gravíssima como é. Não conheço a Helena, pessoalmente, não tenho nada contra ela, mas eu acho que uma denúncia dessa deveria ser feita em outro lugar, não na nossa Casa de Lei. Temos uma cidade para a gente tomar conta, e eu acho que uma briga dessa não é motivo de cassação, e nem passar esse repúdio de novo. Acho que não é legal, não é bacana. Eu acho que nem só para mim, como para vocês também que vão votar, não sei a opinião de vocês, respeito, mas eu acho que não falta com respeito com a Alessandra para poder fazer uma cassação dessa. E outra coisa, Lourão, e realmente eu não sabia que essa senhora só era advogada. Não só sabia. lembrando, vereador, que hoje nós não estamos cassando, estamos votando somente o recebimento, tá? O senhor é favorável ao recebimento? Contra. Vereadora Isabel Cristina Reale Tereza. Senhor presidente, é um momento difícil, é um momento delicado, eu respeito muito a Alessandra, eu gosto muito dessa autenticidade dela, só que a gente também recebeu uma denúncia, a denúncia foi formalizada. No momento em que ela é formalizada, a gente também não pode passar indiferente a isso. Então, a gente tem que ponderar, porque, na verdade, o que nós estamos votando aqui não é a sua cassação, que fique bem claro isso. Eu acho que o que a gente vai votar é acatar a denúncia para que você tenha a oportunidade de se defender, se retratar. Só um minuto, deixa eu só concluir. Até porque, uma coisa que eu acho muito bonita da sua parte, Alessandra, que você já se reconciliou com ela. Isso é importante, se reconciliar, mas no momento um pouquinho tardio, porque ela formalizou a denúncia. No momento em que a denúncia é formalizada, a gente não vai poder passar indiferente a ela. E vai te dar a oportunidade de você demonstrar o seu caráter, a sua postura, a sua maneira, porque quando está, vereadora, realmente tem que haver essa mudança e tem que tomar esses cuidados que se faz necessário. E a gente também tem que dar uma resposta à denunciante, sobre o que aconteceu. Porque se a gente passar indiferente, como ficamos numa situação dessa? Uso da palavra, posso falar agora? Agora é a votação. Estamos na votação. Então, senhor presidente, eu sou favorável em acatar a denúncia, mas que não é a cassação da vereadora. Sim, e fique bem claro isso. Eu só estou te dando a oportunidade de você se defender e fazer a sua defesa como tem que ser. Cristina, é a mesma coisa. João Esse negócio Luiz de Estelari. dar oportunidade, é a mesma coisa de ver que essa mesa quer me caçar. Não, isso aí já não está é isso. explícito. Não, é a oportunidade de você se defender. João Luiz Estelari. Favorável. João Paulo Morelli. Favorável. José Roberto Pimenta. Favorável. Lúcio Cláudio Pereira. Márcio Henrique Eide Kigami. Renato Barreira Sobrinho. Por 7 votos a 2, por 7 votos a favor e 2 votos contrários. Contrário foi Edna Marques da Silva, Eliton de Souza, a favor Isabel Cristina Reale Tereza, João Luiz Estelari, João Paulo Morelli, José Roberto Pimenta, Lúcio Cláudio Pereira, Márcio Henrique Eide Kigami e Renato Barreira Sobrinho. A denúncia foi recebida pelo plenário da Câmara. Com o recebimento da denúncia, passamos ao sorteio dos membros da Câmara que constituirão a comissão processante. A comissão será composta por 3 membros, dentre os quais serão escolhidos o presidente, o relator e o membro. Neste momento, submeto ao plenário. Vamos fazer, então,
por sorteio. Vamos filmar. Pode colocar. Filma aí, Rogério, faz favor. Põe na mesa da Alessandra. Põe na mesa da Alessandra ali, ó. Põe aqui, ó, na mesa aqui, ó. Ô, Ricardinho, quer colocar aqui, ó, para não ficar na mesa de vereador em cima da. Olhou lá dentro, Alessandra, que tá lá? Olhou lá dentro? Quer que eu dobre? Edna Marques da Silva. Eliton de Souza. Isabel Cristina Reale Tereza. João Luiz Estelari. João Paulo Morelli. José Roberto Pimenta. Lúcio Cláudio Pereira. Márcio Henrique Eide Kigami. Renato Barreira Sobrinho.
João Luiz Stellari. Eliton de Souza. José Roberto Pimenta. A comissão será composta por 3 membros, né, dentre os quais serão escolhidos o presidente, o relator e o membro. Neste momento, submeto ao plenário a suspensão da sessão por 5 minutos para a comissão processante possa definir o presidente, o relator e membro. Então, está suspensa por 5 minutos para que a gente possa... Vamos reunir aqui atrás. Vai precisar fazer sorteio do substituto também? Fizemos por votação, ficou definido José Roberto Pimenta como presidente, João Luiz Stellari como relator e Eliton de Souza como membro.